Olá, aqui estou outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos prosseguindo com minha tradução, a minha exposição da minha tradução de Gênesis. Chegamos ao capítulo 31, onde agora Jacó vai voltar para Canaã. Então, vou ler versos 1 a 13 para começar. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai ele fez toda essa riqueza. E Jacó viu também o rosto de Labão, que não era para com ele como anteriormente. E Jeová disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então, Jacó enviou e chamou a Raquel e a Lia ao campo, a seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que tenho servido a vosso pai com todo o meu poder. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Se ele dizia isto, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia isto, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo quando o rebanho concebia, eu levantei meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. E eu disse: Estou aqui. E ele disse: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, aonde ungiste uma coluna, aonde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e volta para a tua terra natal. Por enquanto. A reclamação dos filhos de Labão, a segunda metade, era verdade, mas não a primeira metade. Agora, você percebe que aqui no verso 2 é o próprio Deus que manda Jacó voltar à sua terra. Aliás, porque estava na hora de fazê-lo. Estava na hora, sim. Agora, no verso 11, temos esse sonho meio curioso. Eu pergunto qual era o propósito do sonho. Eu digo que Deus estava reivindicando responsabilidade direta pela prosperidade de Jacó. Eu entendo assim. Agora, curiosamente, no verso 13, o próprio Deus menciona o voto que Jacó havia feito. Agora, conforme o voto, Deus de fato havia abençoado e agora ele tinha de levá-lo de volta à terra. Agora, aqui no verso 5, fala da terra natal. A rigor, sua terra natal seria o sul de Hebron, mas provavelmente incluía Hebron, já que tanto Abraão quanto Isaac passaram um tempo lá. E Deus lhe disse para ir para lá.
o que demorou para fazer. Vamos ver isso depois. Agora, eu vou ler versos 14 a 21. Então, Raquel e Lia responderam e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois ele nos vendeu e já gastou todo o nosso preço. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, ela é para nós e para nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então, Jacó se levantou, pôs seus filhos e suas mulheres sobre camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que tinha acumulado em Padan-Aram, para ir a Isaque, seu pai, para a terra de Canaã. Ora, Labão tinha ido para tosquiar suas ovelhas e Raquel furtou os ídolos da família que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que estava para fugir. Ele fugiu com tudo o que tinha e levantou-se e atravessou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. Vamos ver aqui rapidinho. No verso 16, as duas mulheres reconhecem que foi o próprio Deus que tirou realmente a riqueza de Labão e deu para Jacó. Quando ela no verso 15 diz que gastou todo o preço, é porque o preço era os 14 anos de serviço e Deus tirou os rebanhos e deu para Jacó. Agora, vamos para o verso 18, para a terra de Canaã. Isaque estava morando em Hebron, mas Jacó demorou para chegar lá, como vamos explicar mais embaixo. Agora, aqui no verso 19, aqui temos o segredo da coisa. A razão pela qual Labão perseguiu foi exatamente aqueles ídolos, como eu vou explicar mais tarde. Agora, aqui no verso 20 disse que não fez saber que estava para fugir. Eu pergunto por que a palavra fugir exatamente. É que Jacó ainda era o responsável pelo rebanho de Labão, não? E ele deixá-lo na mão. Só que, aparentemente, o cuidar não incluía o tosquiar, que é por isso que Labão estava lá tosqueando as ovelhas. Aqui, quando no verso 21 diz que ele atravessou o rio, esse rio foi o rio Eufrates. Agora vamos para Jacó e Labão. Eu vou ler versos 22 a 30. No terceiro dia, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e seguiu o caminho dele por 7 dias. E o alcançou na montanha de Gileade. Parêntese. Deus tinha vindo a Labão, o arameu, num sonho de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Fecha parênteses. Pois então Labão alcançou a Jacó, que tinha armado sua tenda naquela montanha. Labão, com seus irmãos, também armou tenda na montanha de Gileade. E Labão disse a Jacó: que fizeste que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me enganaste, não me fizeste saber.
pois eu teria te enviado com alegria, com cantos, com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Teu procedimento foi insensato. Há poder na minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de teu pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Agora certamente partiste porque tens saudade da casa de teu pai, mas porque furtaste meus ídolos da família. Aí que estava a coisa. No verso 23, diz os irmãos, é isso que o texto diz, irmãos e não filhos. Provavelmente eram os filhos. Se tinha algum irmão também, não sabemos. No verso 29, Labão apela para o pai. Agora, na verdade, o texto hebraico diz vosso pai, como na maioria das versões em português, mas o sentido literal é impossível. Vosso pai não faz sentido. Talvez seja a forma honorífica para teu, e Rebeca era a irmã de Labão. Na tradução para o grego, a Septuaginta é de fato teu, de passagem. Só para vocês saberem o que está acontecendo. Agora, aquela conversa toda de Labão era só enchendo linguiça. Era o costume, sempre você deixava a questão X para o fim. Foi exatamente a questão toda, agora está no final, aqui no verso 30, porque furtaste meus ídolos da família. Agora, explico. Aí que estava o problema, o motivo da perseguição. Não fosse o sumiço dos ídolos, Labão teria realmente festejado. A partir de agora, como ele mesmo disse, ele disse que teria festejado. Fato. É que naquela época e região, a posse desses ídolos por um genro dava a ele o direito de primogenitura na herança deixada pelo sogro, prejudicando os próprios filhos do sogro. Foi por isso que ele correu atrás. Foi por isso. E, naturalmente, Jacó não gostou nada de ser acusado de tal coisa. Aquilo era um crime, realmente. Aquilo era sério. Foi essa a razão, o motivo da perseguição. Os ídolos. Mas vamos prosseguir. Eu vou ler agora versos 31 a 35. Então Jacó respondeu e disse a Labão: porque tive medo, pois achei que poderias me privar de tuas filhas à força. Com quem achares os teus ídolos, esse não viverá. Verifica tu mesmo, diante de nossos irmãos, se tem qualquer coisa tua comigo e tomar. Fecha aspas. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, não achou. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel tinha tomado os ídolos e os tinha colocado na sela de seu camelo e assentou-se sobre eles. E Labão apalpou toda a tenda e não achou. Ela disse a seu pai: não fique irado, meu senhor, que não posso levantar-me diante de tua face, porque estou com o costume das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos. Agora, só preciso esclarecer esse tal costume das mulheres. Ela alegou estar menstruada. Não sabemos se era verdade ou não, foi isso que ela disse.
E conseguiu esconder os filhos. Porque Labão. Vamos ver agora verso 36 a 42. Então Jacó irou-se e repreendeu Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todas as minhas coisas, que achaste de todas as coisas de tua casa. Põe-na aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, e julguem entre ambos nós. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros de teu rebanho. Eu não te trouxe o despedaçado, eu o pagava. Tu requerias de minha mão tanto o furtado de dia como o furtado de noite. Meu caso era assim: o calor me consumia de dia e a geada de noite, e o meu sono me fugia dos olhos. Ora, tenho estado 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, e tens mudado o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me teria despedido agora vazio. Deus atentou para a minha aflição e para o trabalho de minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Tudo isso é mais do que claro, não temos por que comentar, já comentamos, era isso mesmo, pura verdade. Agora, então, vamos para Labão. Vou ler agora versos 43 a 55, terminando, creio assim, o capítulo. Então Labão respondeu e disse a Jacó: As filhas são minhas filhas, e os filhos são meus filhos, e os rebanhos são meus rebanhos, tudo o que vês é meu. Mas que posso fazer hoje a favor dessas minhas filhas, ou de seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem, façamos uma aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou como coluna, e Jacó disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram uma pilha, e comeram ali ao lado da pilha. E Labão a chamou Jegar-Zaduta, porém Jacó a chamou Galede. Então Labão disse: Esta pilha seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galede. E também Mispá, porque ele disse: Que Jeová vigie entre mim e ti, quando nós estivermos separados um do outro, se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além de minhas filhas, ninguém estando conosco, cuidado que Deus é testemunha entre mim e ti. Fecha aspas. Labão ainda disse a Jacó: Olha para esta pilha e olha para a coluna que levantei entre mim e ti. Esta pilha é testemunha e esta coluna é testemunha que eu não passarei esta pilha a ti e que tu não passarás esta pilha e esta coluna a mim para mal. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Fecha aspas. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Jacó ofereceu um sacrifício naquela montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Labão levantou-se pela manhã, bem cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E Labão partiu e voltou para o seu lugar. Agora,
No verso 43, Labão alegou que tudo era dele. Só que ele mentiu. Jacó tinha trabalhado, tinha comprado tudo. Não roubou nada, não. Trabalhou pela mulher, trabalhou pelo banho. Agora, no verso 47, ambos os nomes significam pilha de testemunha, sendo que o primeiro nome era aramaico e o segundo hebraico, se a memória me serve. Mispa significa torre de vigia. Os nomes tinham sentido naquele tempo, geralmente. Agora, o que Labão quis no verso 50? Quer dizer, ninguém estando conosco. Eu imagino que a referência seja a um mediador ou um interlocutor, que não teria. Agora, Labão ainda apela para Deus como testemunha, né? Agora, no verso 52, agora chegamos realmente à questão. Nenhum nem outro vai passar daquela pilha para mal. Labão ainda estava desconfiado. O fato incontornável era que seus ídolos não estavam mais no seu lugar na casa dele. Tinham sumido. O seu sumiço se deu exatamente quando Jacó se mandou. 2 mais 2 são 4. Jacó poderia ter enterrado os ídolos para utilizá-los mais tarde. Aquele procedimento todo, as pilhas, juramento, aquela coisa toda era para garantir que Jacó não fizesse uso dos ídolos contra os filhos de Labão. Foi essa coisa toda. E como Jacó era inocente, ele acompanhou tranquilamente. Não tem problema, não. Agora, eu acho curioso que Labão apela para o Deus dos avós e até do bisavô. E no verso 49, ele apelou diretamente para Jeová. Transparece que eles sabiam quem era Jeová, mesmo se não andassem muito com ele. Mas como Jeová era o Deus de Jacó, com esse apelo, Labão estava querendo realmente constranger Jacó. Tudo bem. Mas então, juraram e se separaram em paz. No próximo vídeo vamos ter outras coisas, inclusive Esaú. Mas por hoje é isso. Deus abençoe e obrigado pela atenção.